Bom dia a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje é quarta-feira, 8h45 da manhã e nós vamos iniciar, assim como todas as quartas-feiras, o nosso Evangelho no Lar. Esqueci de botar o microfone. Antes da gente iniciar o nosso estudo, a gente vai fazer uma prece. E se você está entrando pela primeira vez aqui na nossa live, nas quartas-feiras eu sempre peço para as pessoas pegarem um copo com água e deixarem do ladinho, assim, de onde elas estiverem. Então, se você estiver aí assistindo, você já pode dar um pause aqui, ou eu vou dar uns minutinhos para você pegar um copo de água para que os nossos mentores espirituais possam fluidificar essa água, tá bom? Nígela, seja bem-vinda, obrigada por curtir a live, bom dia! Gratidão infinita. Seja muito bem-vinda. Bom, então a gente vai, antes de começar o nosso estudo, a gente pode fechar os olhos, pode colocar um sorriso no rosto. Afinal, estamos começando mais um dia. Olha como isso é especial. Então, a gente pode relaxar os ombros, relaxar o seu corpo. Se você estiver sentada, sentado ou deitada, deitado, relaxe o seu corpo, feche os seus olhos, coloque um sorriso no seu rosto e vamos agradecer por mais um dia estarmos aqui juntos, reunidos, para realizarmos o estudo da alma, o estudo da vida. Para realizarmos o aprofundamento do conhecimento em relação à nossa alma, à nossa vida. Para que assim, com este conhecimento, possamos adquirir a sabedoria para conduzirmos o nosso dia a dia, as nossas semanas, meses, anos, com mais amor, com mais respeito a si mesmo, a si mesma e também respeitando as escolhas dos outros, para que possamos conduzir o nosso caminhar buscando a paz, a amizade, a alegria, a saúde. Que esse conhecimento que nós estamos adquirindo ao longo dos nossos encontros nos permita ter escolhas mais lúcidas, mais conscientes. Podemos então agora fazer uma respiração profunda. Exalando gratidão pelo dia de hoje, pelo que nós vamos estudar. E então podemos abrir os olhos.
Tudo bem aí? Tudo certo? A todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigada pelas curtidas, muito obrigada pelos compartilhamentos, obrigada pela presença, por todo o apoio. Bom, para quem está entrando, a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, Clínio. Seja muito bem-vindo. Nós temos várias versões desta obra. Só que particularmente... Obrigada, Nigla. Muito obrigada. Particularmente, eu gosto bastante dessa versão porque ela tem uma leitura, um texto mais simplificado. A forma como os textos são construídos, as frases são construídas, são mais simplificados. E isso facilita a leitura, facilita a interpretação e, consequentemente, facilita as nossas reflexões a respeito daquilo que nós estamos lendo, porque isso é o mais importante. É a gente buscar essa reflexão de como a gente pode implementar aquilo que nós estamos lendo de fato nas nossas vidas. Então, para quem tem o livro em mãos, nós paramos na página 32. Lembrando que o tema ainda é sobre a doutrina de Sócrates e Platão. Então, como a gente viu no estudo anterior, eles foram os precursores de Jesus. Eles vieram antes de Jesus e foram galgando espaço para que quando Jesus viesse, a sociedade estivesse um pouco mais aberta para receber os conhecimentos que ele iria nos passar. Então vamos continuar. Estamos no item 2. A alma se atrapalha e se perturba quando utiliza o corpo para analisar qualquer assunto. O corpo sente vertigens, como se estivesse embriagado, pois se prende a coisas que estão sujeitas a mudanças. Isso é importante. A gente acaba no nosso dia a dia se prendendo a coisas que estão sujeitas a mudanças. E como a gente já viu também em lives anteriores, a vida é uma constante mudança. Todo dia a gente tem esses ciclos de altos e baixos, essas oscilações. E uma das coisas que faz com que a gente se sinta travado na vida, ou que a gente sofra, um dos motivos pelos quais a gente sofre, é porque a gente quer ter controle sobre tudo. Então, quando a gente se prende às coisas que estão sujeitas a mudanças, isso é tudo, então a gente não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, ou amanhã, depois de amanhã. A gente meio que vai vivendo numa ilusão de que a gente tem controle. E aí, quando as coisas não saem como a gente gostaria, conforme as nossas expectativas, a gente se frustra. A gente se magoa, se ressente, sente raiva. E isso faz o quê? Com que as nossas vibrações abaixem.
Ao passo que quando a alma então começa a contemplar a sua essência, ela se liga ao que é puro, eterno e imortal. A alma, sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligada pelo maior tempo que puder. E é nesse momento que as suas perturbações terminam, pois ela está unida ao que é imutável. Então nós somos seres imortais. A nossa alma, ela está neste momento agora habitando um corpo físico, um veículo físico que serve aos propósitos encarnatórios aqui da terceira dimensão. Então, o nosso corpo físico, ele serve para que a gente possa realizar os nossos aprendizados. Cada um de nós veio realizar aprendizados individuais e também coletivos. Então, quando a alma se une ao que é imutável, ou seja, a imortalidade, de que quando a gente desencarnar, o nosso corpo físico irá perecer e não a alma, ou seja, a gente vai continuar a nossa jornada, o nosso espírito continua a jornada, só que numa outra dimensão, num outro plano, que no caso seria, né, o plano extrafísico, o plano espiritual, ou seja, quando a alma se une ao que é imutável, é esse estado da alma que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas pelo ponto de vista material vive iludido. Para apreciá-las melhor, é preciso vê-las do alto, ou seja, sob um ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. Isso é o que ensina também o Espiritismo. Aí ele cita o capítulo 2, item 5, que a gente vai ver futuramente, né? Nihilo, seja bem-vindo, muito obrigada por compartilhar. Glória, obrigada por republicar a live, gratidão. Então, eu vou ler de novo uma frase para ficar bem assim, frisado. O homem que considera as coisas somente pelo ponto de vista material, ou seja, matéria, né? Corpo físico, bens materiais e até eu iria um pouco além, que se apega, a pessoa que se apega, e aí a gente pode traduzir esse apego em bens materiais, por exemplo, a ideias. Eu estou apegada a ideias, eu sou relutante em relação à mudança de ideias, ou eu me apego a pessoas. Eu tenho ciúmes, por exemplo, da minha amiga. Eu não quero que a minha melhor amiga seja a melhor amiga de ninguém. Quando eu começo a me apegar demais, eu me iludo.
Eu me iludo. Então, para que a gente possa apreciar a matéria de verdade, é preciso vê-la do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual, entendendo que nós somos muito mais do que a matéria, do que a gente consegue observar aqui na 3D. Vamos então para o item 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma mergulhados nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, ou seja, nunca possuiremos a verdade. O corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Então aqui, principalmente aqui na 3D, na terceira dimensão, o nosso corpo, ele exige muitos cuidados, não é mesmo? Ele exige exercício físico, para que quando a gente chegue na nossa velhice, a gente consiga se movimentar com saúde, para que a gente consiga ter mobilidade, mais flexibilidade, força. Além disso, não somente na velhice, né, mas o fato da gente realizar atividades físicas em qualquer idade, isso também ativa hormônios de felicidade, de bem-estar. A gente também, o nosso corpo físico, sente a necessidade de tomar água, de se alimentar. Sem isso, o nosso corpo perece, o nosso corpo para de funcionar. Então, ele diz aqui que o corpo nos oferece 1000 obstáculos, somente pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de vontades, de temores, 1000 ilusões, 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível ser sábio por um instante sequer. Se, enquanto a alma está unida ao corpo, não nos é possível conhecer com pureza alguma coisa. Das duas, uma. Ou nunca conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte, que é quando a alma se desprende do corpo físico. Então, libertos da loucura do corpo, é de se esperar que conversemos com homens igualmente livres. Então, conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. É por isso que os verdadeiros filósofos se preparam para morrer. E a morte não lhes parece de nenhum modo temível. Aqui até eu ia fazer um comentário, mas o Cláudio Damasceno, ele já faz esse comentário aqui que eu ia fazer, tá? Que ele diz o seguinte, no texto acima, ou seja, nesse parágrafo que a gente acabou de ler, temos o princípio das faculdades, ou seja, das características das almas obscurecidas pelo corpo físico e da expansão dessas faculdades após a morte. Porém, trata-se aqui de almas já evoluídas, já depuradas. O mesmo não acontece com almas impuras. Então, por exemplo, por que o mesmo não acontece com almas impuras? Porque antes de chegar no espírito,
tem o perispírito. Então, no estudo da semana passada, a gente trouxe o conceito de alma, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, para a gente relembrar, a alma, ela tem 2 envoltórios. Um é sutil e leve, que seria o perispírito. Muito bem, Dani, é isso aí. E o outro é mais grosseiro, ele é mais denso, ele é mais pesado, que a gente chama de corpo. Então, a alma seria o centro de todos esses envoltórios. Então, no caso das almas impuras, das almas mais ignorantes, quando a gente desencarna, a alma, junto com o perispírito, desprende do corpo físico. Ou seja, a gente retira esta camada mais densa, essa roupagem mais densa. Obrigada, Maurício, seja muito bem-vindo. Gratidão. Então, ainda assim, a gente ainda tem o perispírito. E no perispírito ficam registrados muitos vícios, rancores, mágoas. Isso fica registrado, essas impressões ficam registradas no perispírito. Por isso aqui que ele diz que depende do amadurecimento espiritual daquele espírito. Vai existir a libertação, digamos assim, né, da matéria, que a matéria impõe, só que, no entanto, no caso da maioria de nós aqui, né, que somos almas ainda iniciando o aprendizado espiritual, a gente vai conseguir se libertar, mas não vai ser uma liberdade que seria para os espíritos mais amadurecidos espiritualmente falando, tá? É por isso que muitos de nós, quando nós desencarnamos, nós vamos, por exemplo, para alguma zona umbralina. A gente fica preso às necessidades do corpo físico, ou a gente continua perambulando aqui na 3D, na terceira dimensão, tentando se aproveitar, né, se alimentar de energias deletérias que sustentariam os nossos vícios. Por exemplo, vamos supor que eu seja usuária de drogas ilícitas, por exemplo, e eu desencarno. É muito provável que eu fique aqui perambulando na 3D, buscando pessoas que estão utilizando essas drogas ilícitas para sentir o prazer, né? Sentir os efeitos daquela droga, entende? Isso pode ser tanto com drogas ilícitas, quanto também com álcool, cigarro, alimentos em excesso, tá? Sexo. Esse assunto, a gente abordou ele com um pouco mais de profundidade no livro Violetas na Janela, que é um clássico também da literatura espírita. E esse livro, ele está disponível, todo o estudo desse livro está disponível no meu canal no YouTube. Então, caso vocês queiram aprofundar o estudo, né, do que acontece lá no outro lado, no plano espiritual, numa colônia espiritual, no umbral, né, esse é um livro bem, bem bacana para aprofundar. Dani, eu já ouvi falar do livro Violetas na Janela. É um livro muito, muito lindo, assim. É uma psicografia.
que conta a história da Patrícia. A Roberta disse que tem esse livro, olha só, que legal. Então, a gente fez o estudo aqui nesse perfil e a gente terminou ele no ano passado e ele já está disponível no meu canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, tá? É Karina com C, Manke, M-A-N-K-E. Bom dia, Rico, seja bem-vindo. Johnny, sejam todos bem-vindos. Gratidão, Dani. Então, ele vai para o item 4. Para quem tem o livro em mãos, esse livro aqui, tá? Essa versão. O Evangelho segundo o Espiritismo existe em várias versões, né? Várias edições, enfim. A que nós estamos lendo é esta aqui. Então, para quem tem o livro em mãos, a gente está na página 33. Olha só, a Dani falou que já viu luz dentro de ambientes. Que interessante. Você tem, assim, mediunidade, clarividência, clareaudiência? Ó, é uma sensação de proteção. Ai, se a gente trabalhar a nossa sensibilidade, a gente consegue sentir a presença dos mentores, a presença de um espírito benevolente. E tem um quadro aqui no perfil de lives que eu abri. Tarô, obrigada! Muito obrigada, seja bem-vindo. Tem um quadro aqui do perfil que eu tô começando a contar. Gratidão, gratidão por todos os presentes. Que eu tô começando a contar alguns relatos, algumas experiências que eu tenho tido, né, que eu tive ao longo da minha vida com a espiritualidade. Claro, com um foco sempre de aprendizagem, né, de algo que a gente pode extrair dessa experiência. E também porque durante a minha caminhada nessa existência, né, principalmente agora nos últimos anos, as experiências, elas têm se intensificado. E é muito comum da gente se sentir meio perdida. Por mais que a gente vá conversar com alguém, então eu busquei pessoas que de repente pudessem esclarecer o que estaria acontecendo comigo, enfim, né? Sabe assim, ainda assim eu acabei não tendo as respostas que eu precisava. Então, quando a gente está começando a desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa mediunidade, a gente tem mais perguntas, muito mais perguntas do que respostas. Então, também o intuito é todas as segundas-feiras, tá? 8h45 que a gente vai estar contando esses relatos. O intuito é justamente buscar outras pessoas, conectar com outras pessoas que têm experiências parecidas, que possam se sentir à vontade, que possam se sentir seguras de alguma forma, pois nós não estamos sozinhos. Então, ó, a Dani falou que é bem sensitiva. Obrigada, muito obrigada, Tarô. Tarô do Mago. Inclusive, esse ano é o ano do Mago, né? 2026.
ano de novos inícios, ano da semeadura, novas ideias, projetos. Tudo que a gente semear e, claro, cultivar ao longo dos próximos anos, nós iremos colher ali no ano 8, que é o ano da colheita. Então é importante a gente semear, a gente agir, se movimentar, iniciar não a partir de um lugar de medo, ou de raiva, ou de culpa. Então, que a gente possa iniciar ideias, iniciar projetos a partir de um lugar de conexão, a partir de um local de verdade, de honestidade. O Jason fez uma pergunta, ele disse que o mago, né, o arcano do mago, ele está atrás ali de uma bancada de ofício. Ele perguntou se eu posso explicar, com certeza. Então o mago, ele está ali atrás de uma bancada, a imagem, né, do mago no tarô, e em cima dessa bancada, em cima dessa mesa, a gente tem 4 elementos. A gente tem um cálice, que representa as nossas emoções, os nossos sentimentos, a conexão com a nossa intuição, a conexão com a espiritualidade. A gente tem uma espada em cima dessa mesa, que simboliza o nosso intelecto, a parte racional, a parte da inteligência, a parte analítica, o julgamento com sabedoria, então a sabedoria, os pensamentos, as ideias. A gente também vê em cima da mesa um pentáculo, uma moeda, que simboliza o reino material, a capacidade de realização material, de prosperidade, de tirar as ideias do papel e concretizar. E a gente também tem um bastão de madeira, que simboliza o elemento fogo, que é justamente a iniciativa, a atitude, o movimento, a paixão, o brilho pessoal. Ou seja, o mago, ele tem todos os insumos, ele tem todas as ferramentas, e isso, o mago é para trazer para a gente. Então você, eu, né, estamos aqui iniciando o ano de 2026, ano 1, ano do mago. Todos nós temos ferramentas, temos insumos para cocriarmos a vida que a nossa alma, não o nosso ego, tá? Não estou falando de ego. O que a sua alma deseja. Ano 9 foi um ano bem propício para a gente fazer esse mergulho interior, assim, ok. Viemos ali de um ciclo de 9 anos. No ano 8 eu colhi. E o ano 9, então, eu vou olhar para trás. 2025 eu olho para trás por tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu construí. E chega o momento de fazer essa reflexão do que vale a pena levar para frente, do que eu posso mudar, melhorar ou abandonar. Lembra que aqui a gente estava falando, né, no Evangelho, sobre o controle, a sensação de controle. Então, eu abandono a ideia de que eu preciso ter controle. Eu abandono a ilusão do controle, entende? E aí o ano 1 a gente vem renovado com todos os insumos para
cocriar um novo ciclo. Então, é um ano que energeticamente favorece a todos nós que estamos aqui no planeta Terra. É um ano que nos motiva, que nos incentiva a recomeçar. Espero que eu tenha conseguido explanar a sua dúvida. Então, vamos continuar com o item 4. A alma, quando ainda é impura, no caso aqui, né, todos nós ainda, ele chama de impuro, mas eu acho essa palavra talvez meio pesada. A gente pode dizer que nós ainda somos ignorantes, nós ainda não temos experiência suficiente, nós ainda precisamos aprender, nós estamos engatinhando ainda na evolução. Então, a alma, quando ainda é impura, encontra-se atormentada e é arrastada novamente para o plano físico, pela visão horrorosa do que é invisível e imaterial. Ela vagueia ao redor dos monumentos e túmulos, junto aos quais já foram vistos fantasmas tenebrosos. Assim devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente depuradas e que ainda mantêm algo da forma material, o que permite que os nossos olhos possam percebê-las. Então, o perispírito, ele é um invólucro semimaterial. Esse corpo que vocês estão vendo, que vocês têm também, é um corpo, é um invólucro material. A nossa alma é imaterial e o nosso perispírito é o que une a alma, que é tão sutil, que é a essência ali, né, que é tão sutil, com essa densidade deste corpo físico. Então ela faz essa ligação, ela liga os dois corpos, a alma sutil e o corpo físico denso. Gratidão, gratidão, trabalho. Muito obrigada por ajudar aqui no Tap Tap. Quem estiver gostando da live, dá bastante Tap Tap, curte bastante. Então, não são as almas dos bons, mas sim dos maus, vamos colocar desse jeito, né? Que são obrigadas a vagar errantes nesses lugares onde sofrem as penas de suas vidas passadas. Continuam a vagar até que o desejo de possuir uma forma material as conduz a um outro corpo físico. Então, elas retomam os mesmos costumes que possuíam na vida anterior e que eram objeto de suas predileções. Antes da gente comentar, eu também quero ler aqui os comentários de vocês. Eu vou ler um comentário aqui, tá? Antes da gente fazer a reflexão. Então, não é apenas o princípio da reencarnação que está aqui claramente descrito, né? Mas também o estado das almas que se encontram ainda sob o domínio da matéria. Então, se eu conduzo a minha vida, se eu permito que o meu ego conduza a minha vida, quando eu desencarnar, é nessa mesma frequência que eu vou estar. São esses mesmos pensamentos, são essas mesmas ideias, é o apego, é a culpa, é o medo. Então, quando eu desencarnar, se eu estou apegada a tudo isso, a esse sistema de crenças que me aprisiona, é para um lugar assim que eu vou, porque é uma questão de sintonia, de frequência. Não que é um castigo ou uma punição, são as escolhas que eu fiz durante a minha encarnação.
Por isso do orar e vigiar. É muito importante que a gente esteja atento ao nosso mundo interior. Como que eu estou me sentindo agora? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Que tipo de qualidade de pensamentos eu tenho ao longo do dia? Lembrando, nós temos aí em média 60.000 pensamentos durante o dia. Mas quando eu me pego assim, quando eu coloco a consciência, nossa, o que eu estou pensando? É algo bacana? É algo que te traz paz, que te traz alegria, que te traz otimismo, esperança, respeito? Ou é algo que te traz um ressentimento, que te traz tristeza, ou raiva, ou inveja? Sabe assim, isso é o orar e vigiar. É como eu estou, como eu me percebo assim. Como que eu faço para me perceber? Se você quiser se perceber ali durante o dia, bota um alarme no teu celular e coloca perceber o meu mundo interior, ou tipo assim, como eu estou me sentindo agora. Bota assim uns 3 alarmes durante o dia, sabe? E aí você vai deixar tocar e aí nesse momento você faz esse exercício. Mas continuando, o Espiritismo faz a mesma descrição quando evoca os espíritos desencarnados. Bom dia, Edson, seja bem-vindo. Sócrates diz: a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma. Porém, as almas purificadas estão livres dela. Isso a gente também já aprendeu em outros livros. Então, como nós vimos nos estudos anteriores, sempre tem uns precursores, né, que vão abrindo mato para os que vêm depois. Então, Sócrates e Platão, eles vieram antes de Jesus, eles vieram já abrindo o caminho. Para que quando Jesus viesse, a nossa sociedade estivesse mais aberta, nem que seja um pouquinho, para receber os conhecimentos de Jesus. Que é o nosso grande mestre guia, né? É o nosso exemplo de conduta, de postura. Deixa eu só sublinhar essa parte que eu achei muito importante. Então, a reencarnação em um corpo material é uma consequência, não é uma punição, é uma consequência. Não é castigo, não é punição, é apenas uma consequência das impurezas da alma, das escolhas que aquele espírito fez, daquele conjunto de escolhas que se transformaram numa encarnação que aquele espírito fez naquela encarnação. Bom dia, Costa, tudo bem? Tudo bem você? Seja muito bem-vindo. Então ele diz, porém as almas purificadas estão livres da reencarnação. Isso quer dizer o quê? Que existem espíritos, almas privilegiadas e almas penalizadas? Não, não há essa distinção. Dani perguntou o que o Espiritismo nos diz. Ele vai dizer a mesma coisa que Sócrates, só que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, das escolhas que aquele espírito fez. Porém, as almas purificadas estão livres da reencarnação, ou seja,
conforme a gente vai realizando a encarnação aqui no plano físico, a gente vai realizando os aprendizados, vai integrando luz e sombra, vai integrando, porque o propósito, no fim das contas, é o amor incondicional. E a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, vai chegar um ponto que a nossa alma vai se depurar. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus não precisava mais encarnar entre a gente. Só que ele tem um amor tão grande, tão infinito, que a gente não consegue nem medir em palavras, que ele se dispôs a encarnar num corpo físico para vir pessoalmente essa consciência crística manifestada como Jesus, para nos ensinar sobre o amor incondicional, sobre a compaixão, sobre o respeito, sobre o perdão. E aqui, ó, você perguntou, né, Dani? Ó, o Espiritismo diz o mesmo, apenas acrescentando que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade. O que é erraticidade? É o intervalo entre uma encarnação e outra. Então, ok, a gente está aqui, todo mundo, né? Estamos aqui nesse espaço-tempo, neste planeta, Terra, realizando os aprendizados que escolhemos realizar. Quando a gente desencarnar, a gente vai para a 4ª dimensão. Então, agora a gente está na 3ª dimensão, ou 3D, que é o plano físico, o plano material. Quando a gente desencarnar, a gente vai para a 4ª dimensão, que é o plano espiritual, que é onde nós temos as zonas umbralinas e também as colônias espirituais. Tá? Vamos para a 4ª, exatamente. E esse período, então a gente vai para a 4ª dimensão. Aí lá a gente fica um tempo, a gente dá uma descansada, a gente faz uma revisão de como foi a nossa encarnação passada, busca mais conhecimento, busca um novo planejamento para então realizarmos uma nova encarnação e realizar novos aprendizados ou continuar os aprendizados, né? Aprimorando aí os aprendizados que a gente teve na encarnação passada. Então, assim, quem aí conhece The Sims? Ou já jogou The Sims? The Sims é um joguinho. Eu gosto muito de utilizar esse exemplo, porque assim, eu tenho lá, eu criei um sim, né, um personagem. E aí, esse sim, vamos supor, eu quero que o meu sim leia um livro, eu quero que ele aprenda um livro. Então, eu coloco ele para estudar e em cima da cabeça dele vai aparecer uma barrinha que vai... onde conforme ele vai, ó, o Jack joga The Sims, conforme o seu sim ali, o seu personagem tá estudando, essa barrinha ela vai preenchendo, você vai adquirindo uma habilidade. E a mesma coisa acontece ao longo das encarnações. Então, por exemplo, a nossa vida, o nosso dia a dia, a todo momento está nos oferecendo oportunidades para a gente adquirir ou melhorar habilidades. Então, por exemplo, a todo momento eu posso trabalhar a habilidade da paciência. Então, vamos supor, ao longo das minhas encarnações passadas, eu trabalhei pouco a minha paciência, vamos supor. Então, ao invés da minha barrinha estar tipo assim, nossa, 100% de paciência, ela tá assim, aqui, ó, 10% só de paciência. Então, opa, tá aí uma oportunidade para eu adquirir o aprendizado, né? O continuar o aprendizado da paciência.
ou do amor, do respeito, da gentileza, sabe? Assim, toda encarnação a gente tem essa oportunidade de continuar fazendo com que, né, preenchendo essa barrinha das nossas habilidades. E é o tempo inteiro que a gente tem essas oportunidades. De novo, esteja atenta ao seu mundo interior, orai e vigiai. Identifique as situações como oportunidades para você trabalhar suas barrinhas ali, referentes àquilo que você veio aprender. E que, assim, falando bem honestamente, é algo que são conhecimentos, são habilidades que todos nós estamos aí juntos aprendendo. Gratidão, gratidão infinita pelos presentes, gente. Muito obrigada. Então, voltando aqui, né, a Dani tinha perguntado, o que o Espiritismo falava sobre isso? Então, Sócrates diz que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, porém as almas purificadas estariam livres dessa reencarnação. A gente já falou sobre isso. O Espiritismo diz o mesmo, apenas acrescentando que a alma que tomou boas resoluções, a alma que tomou boas decisões na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, e que adquiriu conhecimentos durante esse período, trará ao renascer menos defeitos, trazendo mais virtudes e mais ideias intuitivas que não possuía em sua existência anterior. Então, até mesmo na erraticidade, que é esse período que a gente fica na quarta dimensão entre uma encarnação e outra, a gente também adquire conhecimentos novos. Virtudes. Inclusive, a gente vai falar muito sobre virtudes em fevereiro ou março, porque a gente vai começar a estudar o livro do Epíteto, A Arte de Viver. Um livro muito bom esse aqui, de filosofia. Então, para quem gosta, logo, logo vamos começar aqui nesse perfil. Então, eu só vou sublinhar essa parte porque ela é bem importante. Então, apenas concluindo esse pensamento, né? Assim, a cada nova existência, a alma vai progredindo intelectualmente e moralmente. Deixa eu ver se tem algum comentário. Alguma dúvida? Olha só, o mago falou, tudo é mente, o universo é mental, só existe em você, todos são aspectos distintos da sua consciência, com certeza, é um espelho. E a vida, ela reflete aquilo que nós somos. Então, a vida, ela tá muito... Eu acredito nisso, tá? Que a minha vida, que a minha realidade 3D aqui, ela se manifesta, ela se altera, modifica conforme os meus padrões de crenças. Conforme aquilo que eu escolho acreditar. Então, a vida, ela não se manifesta... Tipo assim, eu quero isso, e aí isso acontece. Não é assim, é o que eu de fato acredito e sinto sobre isso. Então, eu quero ser rica, mas eu acredito no fundo do meu coração que ter prosperidade é errado, ou que todas as pessoas ricas são corruptas,
ou que eu não mereço ser rica. Entende que é um sistema de crenças? Então, eu vou me sabotando, por mais que seja um desejo ser rica, mas eu vou, no fundo, me sabotar para não ter a prosperidade, para que ela não se manifeste. Bom dia, Nízia, bem-vinda! Gratidão, Yas. Obrigada, muito gentil você. Certo? Uau! Gostaram da nossa live? Estão gostando? Bom dia, Gustavo! Bem-vindo! Então, hoje a gente ainda está no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, tá? Então, na semana passada a gente viu o item 1, a gente entrou, na verdade, na doutrina de Sócrates e Platão, que, como a gente já viu, eles foram os precursores para entrada de Jesus. Depois, e hoje a gente viu o item 2, 3 e 4. Então, na quarta-feira que vem, a gente vai entrar no item 5. Ou seja, a gente vai continuar a partir da página 34. Quem quiser acompanhar o início, desde o início desse estudo, ele está disponível no meu canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, tá? É só você ir lá no YouTube e clicar na barra de busca, na lupinha lá, digitar Karina Manque, Karina com C. E vai ter lá uma playlist com o Evangelho no Lar. E aí lá você vai conseguir ver todos os episódios que nós fizemos até então. Certo? Então esse é um estudo que a gente faz todas as quartas-feiras a partir das 8h45 da manhã. Isso mesmo, Gustavo. Obrigada. A partir das 8h45 da manhã. Tem duração de aproximadamente 1h, 1h05, 1h10, né? Então a gente sempre começa com uma prece para a gente abrir o trabalho e convidar os mentores a estarem aqui conosco para nos ajudarem, né? Nos intuírem e fluidificarem também a nossa água. Então sempre tragam um copo com água para que os mentores de vocês possam fluidificar essa água. Aí então a gente faz o nosso estudo e finaliza então com uma outra prece de encerramento, que a gente vai fazer agora. Tudo bem? Então vamos lá, vamos nos preparar. Podemos fechar os olhos. Colocar novamente um sorriso no rosto. Podemos fazer uma respiração bem profunda, onde a gente inspira todo o conhecimento, todas as reflexões que nós fizemos no dia de hoje. Então, vamos inspirar esse conhecimento e exalar gratidão por isso. A gente inspira algo bom e exala algo bom, fazendo essa troca. Podemos relaxar o nosso corpo, os nossos ombros.
Relaxe o seu rosto. Coloque a sua concentração aqui no chakra cardíaco, que é o seu coração, aqui no seu peito, na região central do seu peito. Fique uns momentos em silêncio, contemplando este chakra, sentindo ele se movimentar. Vamos imaginar, vamos visualizar a luz do seu chakra, que pode ser verde ou rosa, ou uma mistura das duas cores, se expandindo pelo seu corpo e transbordando pelo seu corpo. É o chakra do amor. Agora se visualize então com essa luz transbordando por você. Essa luz verde ou rosa, ou uma mistura das duas cores. Uma luz de paz, de amor, de alegria. E então, a partir de agora, você está iluminado, você está iluminada, pronta para começar o seu dia e para contagiar as outras pessoas com este brilho, com este amor, com esta alegria que está transbordando em você agora. Vamos agradecer também ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, que nos intuem, que nos ensinam, que nos guiam, que nos amam e que nos conduziram de alguma forma para estarmos todos aqui juntos nesse momento, realizando essa conexão, essa troca de conhecimento, harmonia e expansão. Gratidão, que assim seja. Podemos abrir os olhos. E agora, gratidão, Rosa. Muito obrigada pela rosa. Quem tiver com o seu copo, a sua taça, pode também fechar os olhos. E vamos beber todo esse conhecimento, vamos beber todo esse momento, para que todo o nosso corpo sinta as benesses deste momento. Então, tome no seu ritmo, não precisa fazer as coisas com pressa. Inclusive, este é o momento em que nós não precisamos ter pressa. É um momento para você ficar consigo mesmo, consigo mesma, para apreciarmos o momento presente, porque quantas vezes a gente está vivendo lá no passado ou lá no futuro e a gente esquece de contemplar, de apreciar, de viver e sentir o momento presente. Então esse é um momento para você contemplar o seu presente. Você pode, inclusive, beber esta água mais devagar, sentindo o sabor dessa água.
imaginando ela preenchendo, né, todo o seu corpo, todo o seu organismo, fluidificando, energizando. Visualizando as suas células, os seus órgãos, os seus músculos, os seus ossos, o seu sangue, felizes, gratos, porque você está bebendo paz, você está bebendo amor, você está bebendo alegria, saúde. Está nutrindo o seu corpo com boas energias. É importante a gente fazer essa reflexão também do que nós estamos consumindo, não só em termos de líquidos, alimentos, mas o que nós estamos consumindo em relação a livros, a músicas, aqui o conteúdo digital, filmes, do que nós estamos nos alimentando, né? Tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual. Então, obrigada a todos pela presença. Meio-dia a gente se encontra de novo. Aguardo todos vocês. Meio-dia o nosso estudo ele vai ser mais longo, né? E a gente vai continuar o estudo do livro Conectando-se com os Arcturianos. Esses irmãos mais velhos aqui, irmãos que já estão na quinta dimensão, uma dimensão mais elevada, e que estão passando conhecimento para a gente seguir, digamos assim, os passos deles, para que nós possamos ascensionar também como espíritos. Então, muito obrigada novamente e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.